desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de desvendar textos difíceis da Bíblia. Isso mesmo, então. Bom dia, pastor Pedro. Tudo bem, querido? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na rede. Bom dia, Well. Tudo em paz? Muito obrigado. Amém. Nós somos felizes sempre. Sexta-feira é um dia especial para mim, ouviu? Muito bem, para nós também, com certeza, e para toda a audiência aqui da Rede 316, porque é um tempo de oportunidades, né? É um tempo de a gente estar aprendendo mais de Deus, né? Na sexta-feira aqui e, claro, felizes por essa parceria e pelo senhor ter dedicado esse tempo tão precioso que sabemos que é para o senhor também, não é? De estar aqui com a gente nesse momento bacana de sexta-feira. E Salvador, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Solzão? Nevando? Não, nem solzão, nem nevando, mas um dia claro. Sim. Agora um pouquinho abafado, viu? Sim. Um pouquinho abafado. Mas tá um dia bonito. Agora que você falou, o sol tá abrindo, ó. Olha vendo? Só, tá vendo aí? Profecia. Profecia, eu tô olhando aqui da janela e tá clareando aqui o sol. Mas já choveu, viu? Já choveu hoje? De manhã cedinho já choveu e choveu, passou e ficou meio abafado e agora o sol tá começando aqui a dar um ar da graça. O sol deve estar dizendo nesse momento, fim de semana chegando, baianos. Então é hora de a gente, né, esquentar esse negócio aqui. Encher as praias, né? Encher as praias, coisa maravilhosa, né? Mas, meu pastor, e a nossa irmã Dulce, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Tudo em paz, graças a Deus. Ela tá lá embaixo ouvindo a gente e daqui a pouco ela sobe aqui, me dá uma dica e chega pela janela. Normal. Diz, não fale isso. É a diretora de produção, então tá certo. Daí tem que estar aí atenta mesmo. Muito bem. Mas pastor, então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar, o assunto de hoje vai ser rodeados de testemunhas lá de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 29. Só que antes disso, claro, sabemos que tem perguntas do programa anterior, não é isso? Sim. Então vamos lá, podemos partir já para a pergunta? Sim. Não é nem do programa anterior, porque o programa anterior foi sobre a oração do Pai Nosso. É uma pergunta que ficou faltando do assunto casamento, não é? Parece é verdade, pastor, é verdade, é isso mesmo, é verdade. Não é? É verdade. A gente teve que substituir por causa daquela informação que eu queria dar sobre um programa africano, né? E Evon Daka, semana passada nós precisamos falar nisso. E por falar nisso, nós estamos sendo ouvidos hoje em São Tomé e Príncipe. Que legal. Aquela ilha lá na África, lá no Oceano Atlântico, parece que é a ilha mais isolada, porque quem está mais perto não está perto da América, não está perto da Europa, não está perto da África, mas é africana. Meu Deus, que legal. São Tomé e Príncipe, estamos sendo, veja a extensão da Rede 316. Pois é, entendeu? Né? Então tem uma galera. E eles falam português, não é? Sim, o dialeto lá então é português, né? Legal. A língua lá é português. Português, né? Eles têm dialetos, né? Os africanos sempre têm seus dialetos, mas a língua oficial lá é o português. Maravilha. Muito bem. Então tá aí, pessoal, um abraço então para todos que nos ouvem lá em Porto Príncipe,
né? São Tomé e Porto Príncipe, né? Estão lá, estão plugados com a gente. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. E uma honra também saber que vocês estão aí agarrados, plugados aqui na rede 316. Será que eles, quando a gente fala essas coisas assim, agarrado, plugado, será que eles entendem, pastor? Às vezes, por exemplo, às vezes eu usava uma expressão assim, porque eu dei aula lá em Caluquembe, no seminário de Angola, né? Sim. É bem distante de Luanda. Sim. Mas tem um seminário lá que os suíços criaram lá seminário, hospital, maternidade, tudo isso lá que os missionários suíços fizeram e é administrada pela IESA, que é uma igreja que tem 100 mil membros. Certo. E então, às vezes eu usava uma expressão, pastor, a gente entendeu as palavras, mas o que é que isso quer dizer? Porque assim, a gente sabe que o idioma português lá de Portugal, né? Tem muitas coisas que a gente particularmente não entende, né? Assim, às vezes até entende, como o senhor muito bem falou, até entende a mensagem, mas a palavra em si a gente fica meio que na dúvida. E eu acredito o português deles é português de Portugal, não é do Brasil. Exatamente, eu sei disso, então é por isso mesmo, então por isso que eu tô perguntando, tem algumas coisas também que a gente vai falar aqui que às vezes eles vão ficar pensando que raio é plugado, o que é? O pior é quando diz coisa que ofende, né? Eita, aí não, aí é difícil, né? Tem gente que inclusive viaja para países estrangeiros e fica fazendo isso, né? Faz essas brincadeiras e tal. Isso já deu pano pra manga, inclusive, e eu vejo muito brasileiro fazendo esses tipos de vou chamar de gaiatice, né? Então sem nem se mas em geral o estrangeiro contemporiza porque eles sabem que um pastor não vai subir no púlpito para dizer obscenidade aí, entendeu? E geralmente, não, pastor, essa palavra significa isso aqui, etc e tal, entendeu? Aí, mas é coisa de só menos, entendeu? Não é sempre que... Já me aconteceu algumas vezes lá nos Estados Unidos. Não obscenidade, mas coisas que você fala e a pessoa entende outra coisa, entendeu? Olha só. É isso mesmo. Mas muito bem, então vamos lá, vamos para a pergunta então da referente ao programa, né? Que é esse programa. E a pergunta, pode mandar aqui, pastor? Pode sim. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte. Claro, quem enviou a pergunta não foi identificado, mas a pergunta está aqui. O apóstolo Paulo afirma que a pessoa deve casar com quem quiser, mas faz uma ressalva, contanto que seja no Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Então, pastor, com quem quiser significa que o crente pode casar com um incrédulo? O que Paulo quer dizer com a expressão no Senhor? Todo casamento entre crentes é um casamento no Senhor? Muito. Que pergunta importante, né? Verdade. E não podia deixar de responder essa pergunta. É bom a gente ler o texto, né? Ele fez a referência, mas ele não indicou aqui. Então, observe o texto, porque ele tem um contexto todo grande ao redor dele. É o versículo 39, eu acho, né? Aquela ideia que você de vez em quando repete aí, Bíblia de papel. Sim, por favor. E se ele tem uma Bíblia de papel aí, se o meu amigo tem, então abra essa Bíblia de papel aí para você riscar e etc. A mulher está, olha essa palavra que precisa ser grifada, ligada, enquanto o marido vive. Mas, se falecer o marido, a mulher, fica livre para casar com quem quiser. E a ressalva é, contanto que seja no Senhor. Quando a gente se depara com um texto desses, a gente precisa
fazer uma pergunta que pode até parecer trivial, mas ela é de uma importância muito grande. Qual é o assunto desse texto? O que é que Paulo está falando ao redor desse texto? Claro que é o casamento, mas não é qualquer casamento. Paulo não está falando com qualquer pessoa que se casa ou com qualquer pessoa que fica viúva ou viúvo. Ele está falando do casamento de uma viúva crente, do recasamento, do novo casamento de uma viúva crente, principalmente uma viúva nova, né? Então eu entendo que Paulo entende que uma viúva crente deve se casar. Evidentemente que ninguém pode obrigar uma mulher que ficou viúva a se casar, não é? Uma tia da minha esposa ficou viúva, mas ficou viúva bem nova. E quando perguntaram a ela sobre um novo casamento, olha o que ela disse. Ela disse assim: não quero me casar de novo. Se eu me casar de novo, a primeira coisa que ele é o cara, né? O novo marido, né? A primeira coisa que ele vai querer é que eu tire o retrato do meu marido da parede. E eu não vou tirar. E se ele pensar nessa ideia, eu digo, puxe da minha casa. Então, a ideia é, a tia da minha esposa não queria casar. E não é obrigado, né? Mas eu entendo nesse texto de Paulo que não é obrigado, mas é aconselhável. Paulo entende que sim, que uma viúva crente deve se casar, com a ressalva de que esse novo casamento seja um casamento no Senhor. Então, vamos acompanhar a argumentação de Paulo. Ele diz que a mulher está ligada ao homem, né? Ao marido. É a mesmíssima palavra que está em Gênesis 2, quando o Senhor, através de Moisés, diz que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir. Essa palavra unir, em hebraico, é davak. Davak vem de devek. Devek é cola. Aquele tubo de cola que você compra na loja, no supermercado. Devek. Então, a mulher está colada, a mulher está soldada, é a palavra solda também. A mulher está ligada, é Gênesis 2, 24. Então, colar ou soldar. Portanto, Paulo busca a palavra correspondente, essa ligação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, é Del. Del é amarrar. Del é ligar uma coisa a outra. Del é prender. Então, esse verbo del pode até ser usado para algemar, né? Uma pessoa algemada, ela está com as duas mãos ligadas, né? Portanto, o Novo Testamento entende que a ideia de casamento é a ideia de uma cola. E Jesus usou a expressão o que Deus ajuntou, né? Não separe o homem. O verbo que Jesus usou é diferente, mas enquanto Paulo usou a ideia de ligar, Jesus usou a ideia de ajuntar, mas o verbo que Jesus usou, a principal acepção é ligar por jugo. Aquela coisa que bota no pescoço dos bois para um não se separar do outro e carregar a sua carga, né? Então, unida ou ligada enquanto o marido está vivo. Morreu o marido, não tem mais o jugo. Aí Paulo entende que ela deveria se casar. Eu também penso assim. Agora, casar com quem quiser não significa casar com incrédulo. Não é aconselhável uma mulher crente casar-se com um incrédulo, nem um homem viúvo crente.
se casar com uma mulher incrédula, né? Quem já estava casada, a mulher que já estava casada antes de conhecer o Senhor, Paulo diz: não se separe do seu marido. E o homem crente que estava casado o homem que se tornou crente, estava casado com uma mulher que ele disse que não era crente, nem quis ser crente, ele diz a mesma coisa, que ele não se separe dela, né? Agora, o assunto desse texto é o casamento de viúvas, né? Assunto que Paulo trata também em 1 Timóteo, capítulo 5. E ele está preocupado principalmente com as viúvas mais novas, né? Não creio que ele esteja falando a mulheres idosas, né? Ou a casamentos por interesse. Há pessoas que casam por interesse, né? Quem gosta de ópera como eu, existe uma ópera de um austríaco chamada A Viúva Alegre. E essa mulher ficou viúva, mas ela herdou uma fortuna. O nome dela é Sônia. Ela herdou uma fortuna do marido dela, que era dono de bancos, né? Então o rei não queria que essa mulher saísse do país para um outro e levasse aquela fortuna daquele país. Então ele arquitetou um plano para alguém se casar com ela, mas ela caiu fora, né? E então não vai dar certo. Ela descobre o plano, etc. E então ela vai mesmo embora para Paris, etc. E acaba se casando, etc. Mas a ideia é casamento por interesse, casar com uma mulher idosa porque ela é rica, casar com um velho porque ele ganhou na loteria, né? Outro dia eu vi uma foto de um casal, era um velho muito rico, velho do tipo que já nem levanta mais os pés para andar, não sabe como é? Que a pessoa não dá mais passada, vai arrastando os pés, etc. Era um velho aí dessa. E a menina tinha 32 anos. Então o comentarista só fez essa observação na foto: casamento por amor. É motivo de zombaria, de escárnio, etc, né? Esses planos são falsos, são infelizes. Casamento por interesse, porque esse casamento exclui o amor. Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte: se uma mulher idosa, viúva, encontra um igual a ela, isto é, viúvo e idoso, tudo bem, né? E a questão do casamento com incrédulos não entra nesse texto. E Paulo faz a observação de que não se separe. Ele não se separe dela, ela não se separe dele. Agora, casamento no Senhor é o casamento que adota o padrão, o ensino do Senhor. Não significa que casar na igreja seja casamento no Senhor. Nem que basta ser crente para estar casado no Senhor. Não creio que seja isso. Mas o casal que observa o ensino da palavra de Deus, o casal que adota o padrão divino para o casamento. E eu aconselharia aos casais a lerem a Gênesis 2, de 18 a 25, 1 Coríntios 7, Efésios 5, 21 a 33, né? Casais lerem bons livros, procurarem orientação pastoral, grupos de casais que se reúnem para estudar, né? Encontros de casais, além de ler a Bíblia e orar juntos, porque não há nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa realizar em um casamento que busca. A minha netinha se casou no dia 12 de março, e quando eu estava me despedindo, eu conversei com o noivo dela e eu disse uma coisa que ele gostou muito: o segredo do casamento, o nome dele é Jonas. O segredo do casamento, Jonas, é você e Gabriela chamarem Jesus para dentro do casamento. Então vocês ficam, você e Gabriela e Jesus no meio.
Esse é o segredo imbatível, não tem nada igual. Chamar Jesus para dentro do casamento. Isso é casamento no seio. Tá bom, meu querido? Maravilha, é isso aí. O senhor estava falando, o senhor estava falando aí sobre essa questão de interesses, né? De homens ou mulheres mais velhas casando com pessoas mais novas e tal. E hoje inclusive tem uma modinha, né? Vamos dizer assim, né? Que isso está na internet e tal, que algumas moças, né? Chamam de, eu acho que é sugar daddy, eu acho que esse é o nome, é o termo que eles estão usando aí, né? E agora tá bem comum as moças novas, né? Desfilando em shoppings e tal, com homens bem mais velho, quase que praticamente o dobro ou até mais da idade delas, né? Isso é uma moda que infelizmente tá aí, tá crescendo, né? Como toda moda é passageira, né? Mas nesse momento tá em alta aí, né? Então assim, a gente vê que é algo maligno, opressor, né? É uma coisa, a pessoa se submete. Alguns desses casos já acabou em tragédia, né? Muitos, né? Muitos desses casos, né? Que é uma coisa que não vai, né? Não, enfim, deixa pra lá. Parece que foi em Niterói, eu não tô seguro, que um homem, ele era até, se eu não me engano, um cadeirante, ganhou na loteria sim, e a tragédia começou que já se separa da esposa e arranjou uma mulher bonita, nova, etc. E essa mulher contratou a morte dele, não é? Uhum. Parece que eu ouvi um caso desses, mas isso é o resultado, né, do interesse que se sobrepõe ao amor, à realidade, à verdade, etc, etc e tal. Em geral, acaba em tragédia. Sim. Pastor, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, eu posso incluir abrindo a exceção, né? Que a gente sabe que a gente não faz essa pergunta, mas dentro do tocante do assunto aí, sim. Tem uma pessoa que mandou aqui, eu tive que separar porque o esposo, no caso, né? O cônjuge vivia com amantes e ainda espancava, né, essa pessoa. E ela falou que quando ela casou com ele, ela era crente e ele não, né? E ela falou que separou tem 15 anos. E aí a pergunta: eu não devo arrumar mais ninguém? Isso é uma mulher que foi espancada e que tinha um marido adúltero, é isso? É. Eu entendo, o Elber, que duas coisas cancelam o casamento. Uma delas é a morte. Então, Paulo diz: morreu, a pessoa está livre. A outra é o adultério. O adultério faz com que o adúltero se faça carne com outra pessoa. Porque o casal só se faz uma carne, só se torna uma carne pela relação sexual. E então, esse homem, ele já está casado com outra mulher. Eu sempre entendo que a gente deve lutar para que o casal não se separe. Mas há casos, um homem desse que espanca a mulher, daqui a pouco ele vai matar essa mulher. Agora, quando ela casar novamente, eu não gostaria de dar conselho a ela. Ela deve procurar o pastor dela e se orientar. Mas eu tenho que dizer assim: esse homem não está mais casado com ela. Ele já destruiu essa relação entre eles dois. Ele já quebrou os votos, já quebrou o pacto. Mas ele não morreu. A única opção que a Bíblia diz é morto. Então ela deve procurar a orientação do pastor dela, porque para mim, em casos de adultério, de separação,
de divórcio, etc., cada caso deve ser analisado isoladamente. Acho que eu ficaria por aí. Muito bem. Tá certo, são 10h34 em Brasília. Você está aqui nesse momento ouvindo, como toda sexta-feira, desvendando versículos difíceis da Bíblia, né? Então o pastor acabou de nos responder aí sobre o programa, né? Que tivemos lá atrás. E agora vamos para a pergunta do dia, né, pastor? Pode ser? Pode sim. Muito bem. Então hoje a gente vai estar falando sobre o assunto de hoje é rodeados de testemunhas, lá em Hebreus, né? A referência é Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 29. Então vamos lá, são várias perguntas, pastor, dentro do assunto, e eu vou fazer todas aqui. O senhor já tem, acredito, né, que o senhor está com elas aí, e aí o senhor vai respondendo como toda sexta-feira acontece, não é isso? Sim. Muito bem, então vamos lá. Pastor, eu ouvi aqui na Rede 316 que o senhor tem um livro sobre a carta aos Hebreus. Procurei por esse livro e não o encontrei. Onde posso encontrar? Leio com frequência o capítulo 12 de Hebreus e gostaria de lhe perguntar o seguinte. O senhor quer responder logo onde encontra o seu livro, pastor? Depois a gente continua? Não encontra esse livro. Esse livro não pertence ao meu selo. Eu tenho um selo, Edições Moura. Esse livro pertence à Convenção Batista Brasileira. Ele a antiga Juerp e agora a Convicção, não é? Uhum. Ele foi esgotado já faz tempo. Eu não sei do interesse da convenção, do pastor Sócrates, de reeditar esse livro, mas talvez seja o carro-chefe dos meus livros. O livro que mais vendeu foi a Carta aos Hebreus. Então, aí só teria um único jeito, ou a Convicções reeditar esse livro, ou eu fazer uma revisão nele, uma revisão que acrescente pelo menos 20% e lançá-lo com um outro nome, por um outro selo. Mas eu não vejo quando isso seria possível, em virtude da minha agenda, de meus compromissos, etc. Eu gostaria muito que a Convenção Batista Brasileira relançasse o livro. Aliás, até já conversei. Uma vez estive no escritório do pastor Sócrates, conversei com ele, pedi o livro de volta, mas ele disse que não. Não, ele não quis me devolver, não. Mas eu gostaria. Tudo bem se ele não quer me devolver, não é? O livro é da convenção. Mas não me devolveu, mas também não reeditou, não é? Sim. Então, a Convicções, eu acho que hoje quem detém o direito de tudo que era da Juerp é a editora Convicção, né? Que é a editora oficial da Convenção Batista Brasileira. Gostaria muito que a editora Convenção editasse, posso até, se eles quiserem, fazer uma revisão e lançar uma segunda edição mais completa, mas eu não estou vendo muita possibilidade disso, não. Então, não tem onde achar. É só alguém que tenha por aí, que queira emprestar para tirar uma cópia, qualquer coisa dessa natureza. Eu mesmo não tenho. Muito bem, então faz assim, manda lá pra Junta de Missões, ou melhor, pra Livraria de Missões Nacionais, né? Aproveita, manda lá, entra lá no site da livraria e manda né? Você que tá querendo o livro e fala, eu quero o livro, né? Todo mundo manda pra lá e tal, e aí de repente se chegar vários pedidos, de repente pode ser que chegue ao pastor Sócrates e quem mais decide isso daí e pode mais uma vez, né? Já que é um livro que foi bastante vendido e tal, e acaba que acredito eu que devido à correria e alguém não deu atenção ainda a essa situação. Mas muito bem, então vamos lá, meu pastor, vamos continuar? Vamos sim. Então a pessoa está dizendo aqui o seguinte: leio com frequência o capítulo 12 de Hebreus e gostaria de lhe perguntar o seguinte. Primeiro, a quem o apóstolo está falando?
Quem são essas testemunhas? Parece que são muitas. O que ele quer dizer com nuvem? O que significa não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Na verdade, pastor, eu queria que o senhor analisasse este capítulo de forma como analisou em seu livro. Tenho um amigo, pastor, com quem converso com frequência. E ele pregou o sermão nesse capítulo e me disse que usou o seu livro como base. Poderia me ajudar assim? Essa é a pergunta aí do nosso ouvinte, pastor. Ou são as perguntas, né? Ok, muito interessante, não é? Amém. Tô lembrando o Elber e os meus ouvintes que a semana passada eu dei uma tarefa, né? Para quem quisesse, né? A tarefa de ler o Evangelho de João, capítulo 6, né? Um dos maiores capítulos do Novo Testamento, para entender melhor a oração do Pai Nosso naquele versículo 6, aquele versículo que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquele capítulo 6 de João vai levar o ouvinte a entender melhor esse pão nosso de cada dia. Eu tô naquela parte assim que a gente faz alguns comerciaizinhos, né? Eu estive esta semana com a Dulce no sepultamento de um irmão em Cristo chamado Flaviano da Conceição Libório. Ele foi batizado na igreja do Garcia quando eu ainda era criança, né? Uns 6 a 7 anos ele foi batizado. Ele faleceu aos 98 anos. A família deles, a família Libório, né? Dantas Libório, me concedeu a honra como ex-pastor do falecido e da família de falar naquela cerimônia. O que eu queria dizer é que, além de ter falado nessa cerimônia, o que foi uma honra para mim, eu tenho um compromisso nesse domingo, 10 às 18 horas, de pregar na igreja onde ele era membro, a Igreja Comunidade Vida em Jesus, né? Do pastor João Batista. Então, eu estou aqui mandando essa palavra para a família e para o pastor João Batista, que nós estaremos lá sim, está confirmado, neste domingo, 10 às 18 horas, na Igreja Comunidade Vida em Jesus. A pergunta sobre o meu livro já antecipamos, já respondemos. Então, vamos lá. A quem... eu volto a dizer que hoje estamos sendo ouvidos em São Tomé e Príncipe, uma ilha africana, lá no Atlântico, onde está o nosso amigo hoje visitando lá, o pastor Isaac Silvano, que é o diretor do programa Ievondaka, Ouça a Palavra, que é para toda a África, exceto para a Guiné-Bissau, mas a Guiné-Bissau vai ser alcançada também. E o Brasil também está incluído na programação da Ievondaka, porque o Brasil é lusofônico, né? O Brasil é país de língua portuguesa. Portanto, saudação para São Tomé e Príncipe, para o nosso querido amigo pastor Isaac Silvano e a Helena Silvano, nossa querida, a esposa dele. Então vamos lá. A quem o apóstolo está falando? Certamente que a pergunta dele não se refere somente ao capítulo 12, não é? Porque a carta aos Hebreus, e muitos defendem isso, inclusive eu, é mais um sermão do que uma carta. O autor nunca diz estou escrevendo, ele diz estou falando, o que eu disse, o que foi dito, etc. Então é mais um sermão do que uma carta. Então eu entendo que ele está falando
A pessoa está perguntando a quem está falando, mas não somente o capítulo 12, mas a todo o livro. Agora eu quero fazer uma observação, porque ele disse a quem o apóstolo está falando. E essa ideia vem lá de Calvino, né? Que foi um apóstolo que escreveu o livro, mas esse livro não foi escrito por nenhum apóstolo. Esse livro tem autor desconhecido. Não sei porquê, mas os manuscritos mais antigos do livro omitem a autoria, alguns omitem até o título do livro. Então, e é seguro isso que eu estou dizendo, porque quando esse livro foi escrito, os apóstolos já estavam mortos. O autor, os Hebreus, pertence a uma geração que se seguiu a geração dos apóstolos. É só ler o capítulo 2, eu acho que é versículo 3, que ele diz: aqueles que ouviram da parte dos que ouviram o Senhor Jesus. Veja que coisa interessante, né? Uma geração que se seguiu aos apóstolos. Então, nesse texto, ele faz referência ao Senhor Jesus e àqueles que o ouviram. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Então, isto é, o autor aos Hebreus fala sobre pessoas que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, portanto, os apóstolos. Então, esse autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é. No meu livro eu falo de várias possibilidades, de vários autores, de vários possíveis autores. Esse autor é um especialista em Antigo Testamento. Talvez o maior orador da história do cristianismo. E ele escreveu o mais completo documento da história do cristianismo sobre o sacerdócio de Jesus. Então, a quem o autor estava falando, a esta geração nova e a nós hoje. Agora, outra pergunta: quem são as testemunhas? E ele diz, parece que são muitas, não é? O que ele quer dizer sobre nuvem? Então, os capítulos 10 a 12, a gente não pode falar no capítulo 12 sem falar no 10 e no 11. Porque o foco deles é fé, não é? O capítulo 11 difere um pouquinho, porque o capítulo 11, embora fale totalmente sobre fé, o capítulo 11 exemplifica, lista exemplos de fé. E essas testemunhas, são todos os crentes do Antigo Testamento. Para o autor, eles são uma grande nuvem. Ele disse, tão grande nuvem. A palavra nuvem é nuvem mesmo, né? Em grego, nephos, é nuvem, é a palavra usada para a nuvem que a gente vê no céu. Mas há uma outra acepção para nephos. Nephos significa multidão de gente. Então, é uma nuvem, é uma multidão. Agora, ele diz que é uma tão grande multidão. Então, imaginem os irmãos o significado disso. Pelo menos para... Não quero entrar muito na questão teológica aqui desse texto, né? Porque ela é muito complicada, eu diria. Os ouvintes do autor, estavam cercados, e nós também hoje, dessa gente toda, nós vivos, cercados de mortos, crentes. Então, a questão teológica aí é meio complicada, a gente vai fugir, mesmo porque o autor o autor da pergunta não incluiu isso. Então, e aqui como nós e os ouvintes do autor estamos cercados
pelo testemunho, é isso que esse texto quer dizer, pelo testemunho deles. Agora, aqueles que estavam vivos no dia do autor, hoje também nos cercam pelo testemunho deles. E o autor dá um testemunho eloquente desses que se deixaram espoliar, que não fizeram objeção nem barreira quando estavam sendo saqueados dos seus bens, etc, e tal, quando foram presos, né? Então, nós hoje estamos cercados dessa gente e precisamos aprender no modelo dessa gente. Depois o autor vai dar um modelo mais completo, que é o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos o modelo deles para nos ajudar na nossa corrida, que é a palavra que ele usa, na nossa corrida, na nossa caminhada. Então, na verdade, pastor, eu queria que o senhor analisasse esse capítulo da forma como analisou em seu livro. E ele diz que tem um amigo pastor que pregou um sermão baseado nesse livro e pede ajuda. Então vamos lá. A gente não pode deixar o capítulo 10 nem o capítulo 11 de fora. O capítulo 10, a primeira parte, o assunto é o sacrifício de Jesus, sacrifício perfeito. Porque lembre-se, no capítulo 10 diz que o sacrifício levítico, araônico, fazia recordação dos pecados. Capítulo 10, versículo 3. Enquanto o sacrifício de Jesus apaga os pecados. Então, o texto do capítulo 10 diz: não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Então, o Levítico era para recordar o pecado. E o sacrifício completo de Jesus é para apagar, é para não lembrar mais do pecado. Então, na segunda parte, o assunto é a obediência da fé. Por quê? Porque a fé se fortalece na obediência. E qual é a ordem que está aí nesse capítulo? É não abandonar a congregação. A fé se fortalece na comunhão fraternal. Ninguém venha me dizer que crente em casa está sendo fortalecido na fé. Não, isso é contrário, isso é oposto ao ensino da palavra de Deus. Não deixe de congregar, para que a sua fé se fortaleça na comunhão fraternal. A comunhão fraternal no templo, com os irmãos. Fortalece a fé e prepara o crente para o dia da volta de Cristo. O crente que acha que pode congregar, que pode cultuar em casa, que abre mão de estar na igreja, ele não está sendo fortalecido na sua fé e nem está sendo preparado para o dia da volta de Cristo. Veja o texto: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, já havia naquele tempo, né? Desigrejados, né? Antes, admoestando-nos uns aos outros. Olha o que a comunhão fraternal faz, tem admoestação recíproca. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor está lembrando que alguns irmãos têm o costume de abandonar a comunhão fraternal. Os últimos 3 versículos introduzem o capítulo 11, o capítulo clássico da fé, né? Porque esses últimos versículos do 10 citam Abacuque. E a ideia de o justo viverá da fé, é muito rico esse texto, né? O justo viverá da fé. Abacuque 2:4. Também citado nos 3 livros mais teológicos do Novo Testamento, Romanos, Gálatas e Hebreus. Aqui em Hebreus, ele diz 10:38, o que é que ele mostra
dentre outras coisas, quando diz que o justo viverá da fé? Que nós somos mortos se vivermos sem fé. O justo vive da fé. Sem fé ele está morto, ele não é justo. Então isso aí é o encerramento desse capítulo 10, introduzindo o capítulo clássico da fé, que é o 11. Então, a fé é o firme fundamento. Jerônimo, né? A ideia de que de vez em quando a gente fala sobre algumas coisas não tão boas que Jerônimo fez, mas isso não nos impede de dizer coisas boas que ele fez, não é? Ele traduziu firme fundamento por substância. Foi Jerônimo que fez isso, né? Hipóstasis é substância. Então, como é que eu entendo isso? Por substância, eu entendo por realidade. A fé é a realidade. Fé não é figura. Fé é realidade. A fé torna realidade aquilo que eu ainda estou esperando. Ela é a substância. Então, nesse capítulo 11, aquela nuvem vai sendo listada. Todos esses personagens, os crentes do Antigo Testamento, viveram fé como substância. Viveram fé como realidade. Agora aqui nesses versículos 1 a 3 e versículo 6 do capítulo 11, há pelo menos 4 ensinos. O primeiro deles é que fé é uma base real para aquilo que eu espero, antes mesmo que eu possa ver aquilo que eu espero. Ela é fundamento, ela é prova. Ela aponta para o mundo vindouro e para o mundo invisível. Mas isso aí é coisa de... Mas é fé. O outro ensino é que a fé é aprovada e louvada por Deus. Ele diz no versículo 2 que os antigos, esses heróis listados, alcançaram bom testemunho. Por exemplo, Enoque, né, já falamos sobre ele, no livro do Gênesis, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Deus dando testemunho, né? Um outro ensino é que a fé acredita a Deus a criação do mundo. Não há lugar para a teoria da evolução. Teoria da evolução é muleta do ateísmo. A gente precisa conhecer, porque a gente precisa conhecer o que é bom e, não é, examinar tudo, não é? Mas a evolução é muleta do ateísmo. Mas o autor, os Hebreus, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Versículo 3, capítulo 11. E o quarto ensino é que fé é tudo quanto agrada a Deus. Deus se opõe ao pecado. E o ambiente mais salutar ao pecado é aquele em que a fé não funciona, não produz. Tudo quanto não é de fé é pecado, diz Paulo. Agora, quem são essas testemunhas? O autor, ele faz uma lista bem organizada, né, em ordem cronológica. Os antediluvianos, Abel, Enoque, Noé, os patriarcas, Abraão, o principal deles, porque Abraão ocupa 10, 11, 12 versículos de Hebreus capítulo 11. Junto com ele, Isaac e Jacó. E Sara. Sara é citada entre os heróis patriarcais. Aliás, Israel tem os pais e as mães, não é? Abraão, Isaac e Jacó.
Sara, Rebeca e Raquel. Então, a Sara é citada entre os heróis da fé. Depois desses patriarcas, José, aquele modelo de jovem, né? Era profeta também. Ele profetizou a saída de Israel do cativeiro egípcio. Que coisa! Agora depois vem 2 escravos, heróis da fé, 2 escravos. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Joquebede era tia de Arão, casamento consanguíneo, né? Antes da lei. Depois vem o legislador, Moisés. Depois vem os escravos, os israelitas, 400 anos, 430 escravos no Egito. Depois vem uma estrangeira, uma mulher de uma reputação, né? Não tão boa assim, né? Raabe. Depois vem os juízes de Israel. Ele não cita todos, mas ele cita os Sansão, Baraque, Gideão, Jefté. Ele cita os mais famosos, né? Depois vem os reis e os profetas. Não cita todos, né? Cita Davi, Samuel, que não era rei, mas era profeta, e os profetas. O que é que nos chama a atenção aqui? É o tipo de gente que é herói da fé. Gente comum. Gente que não tem boa reputação. Mas também tem uma outra coisa que nos chama a atenção, que uma lista de gente vitoriosa, junto com seus feitos. A primeira lista é dos vitoriosos com seus feitos, mas a segunda lista é só de gente derrotada e seus sofrimentos. Então, que lição a gente tira dessas 2 listas? A primeira lição que eu diria é que a fé não vai sempre colocar o crente em posição de superioridade e vitória. Isso é uma cilada. A fé sempre vai colocar o crente em posição de superioridade e de vitória. Não é verdade, é uma cilada. Pensar que nós estaremos sempre no pódio, que nós estaremos sempre na ribalta, aguardando somente pelos aplausos da plateia. Derrotados não fazem parte do currículo daqueles que seguem esse falso ensino. Derrotas indicam falta de fé. Cuidado! A Bíblia desacredita essa mentira, que quem tem fé vai vencer sempre. A não ser que eu entenda o que é vencer para Deus. Então eu pergunto, João Batista foi degolado porque não tinha fé? Estevão foi apedrejado por falta de fé? Tiago, pastor de Jerusalém, foi apedrejado também por falta de fé? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por falta de fé? Paulo foi decapitado por falta de fé? O Senhor Jesus foi crucificado por falta de fé? É falso isso. A outra cilada é pensar, essa muito perigosa. Eu tenho muito temor dos versículos 39 e 40 de Hebreus 11. Pensar que em nossa congregação ou em nossa denominação estamos isolados, somos independentes. O autor diz que esses heróis não alcançaram a promessa sem nós. Versículo 39 e 40. Por quê? Ele mesmo responde. Porque Deus
planejou alguma coisa, proveu alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eu tenho que ter temor diante desse versículo e pensar: eu não sou sozinho a família de Deus. Minha denominação não é sozinha a família de Deus. Minha igreja, a Igreja Batista do Garcia, a igreja onde eu e Dulce somos membros, não é sozinha a família de Deus. Eu dependo dos meus irmãos. Por exemplo, aqueles meus irmãos que estão morrendo por causa de sua fé em Jesus, lá nos países que perseguem os crentes até a morte, eu dependo deles e eles dependem de mim. Mas também a congregação que está ao lado da minha, ela não é rival. Eles não são os outros. Eu preciso deles, de todos os irmãos ao redor do mundo. A grande família da fé começa com Abel. Mas ela só vai ser completada quando a última pessoa abraçar a salvação, antes da volta de Cristo. Então a palavra aperfeiçoado chama a atenção, não é? Teleió. Eu acho que a pronúncia é teleió, acentuação no ó. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, isso é, maduros, completos, sem nada faltar, por causa da obra de Jesus Cristo em nós. Então eu dependo de todos os meus irmãos, inclusive daqueles que já morreram. Eu falei essa semana que nós fomos ao sepultamento do irmão Flaviano da Conceição Libório. Foram muitos os testemunhos da vida daquele irmão. Um evangelista nato. Pois bem, esses testemunhos dele e dos milhares que já estão com o Senhor é que cooperam com o nosso aperfeiçoamento, para nos tornar maduros, completos, sem nada faltar. Agora o capítulo 12 que motivou a pergunta, né? Fazer o que diante da tão grande nuvem? Olha, a lista desses heróis é completada apresentando o maior deles, Jesus, autor e consumador da fé. Mas a pergunta é: rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, quem? Nós. Em que sentido eles nos rodeiam? Não é fácil. São vigias? São espectadores? Eu não creio nem em vigias nem em espectadores. Creio que nos rodeiam no sentido de mostrar, né, que a lealdade, a perseverança é que tornaram possíveis a vida de fé. Aliás, eu gostaria de indicar o livro sobre a carta aos Hebreus de F.F. Bruce. Ele explica isso com maestria, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhos. Agora, se pensarmos em termos de figura, temos que admitir que estamos em algum lugar, um estádio, porque vai acontecer uma corrida, o autor fala assim, e eles seriam, em figura, a torcida. Eu gosto muito de um hino antigo, ele não é muito cantado, mas ele era cantado antigamente. É o hino 331 do cantor cristão, daquela poetisa cega Fanny Crosby. Ela diz que a caminhada de fé nesse hino é através de vales. Mas nesses vales,
Alguém segreda aos nossos ouvintes, aos nossos ouvidos. Alguém ajuda, alguém anima na subida. Alguém ajuda fazendo desfazer as sombras. E o refrão desse hino diz assim: há, sim, sombras neste vale, mas a glória no porvir. Isso é uma torcida, dizendo, vá, ele é fiel mesmo. Se você quiser procurar saber dos profetas, dos patriarcas, eles sempre foram atendidos. Aliás, o Kierkegaard, ele diz que o cristianismo muitas vezes a gente não entende o cristianismo. Porque o cristianismo é um livro que ele tem, é Temor e Tremor. Esse livro está em português. Ele analisa a experiência de Abraão subindo o monte para sacrificar Isaac. Ele diz que o cristianismo não dá resposta prévia. Que Deus diz, pode saltar, mas se eu não estou vendo nada, qual é a prova que o Senhor dá que eu vou pular e o Senhor vai me segurar? Ele diz, não dou nenhuma. Se você quiser consultar os profetas, eles vão dizer que eu seguro, mas você só vai saber que eu seguro depois que você pular. Aí Kierkegaard diz, Soren Kierkegaard, ele diz, nesse sentido o cristianismo é até irracional, porque eu tenho que pular no escuro para depois eu saber que Deus me segura. Então a corrida da fé é assim. Venha para a fé. Até metáforas aqui, a gente está caminhando para o final. As metáforas são uma corrida, é por isso que eu falei em figura, um pai e uma raiz. Corramos com perseverança. Quais são? E o autor apresenta 2 perigos nessa corrida. Um é a distração e o outro é o cansaço. O que trata a distração? Os olhos voltados, fixados para Jesus, olhando para Jesus. Ele é autor e consumador da fé. O que trata o cansaço? O exemplo de Jesus. Ele suportou a cruz. A cruz era a sua grande dor. Na cruz, Jesus carregaria com toda a nossa mazela, todos os nossos pecados. A cruz, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase ele tem um sermão sobre a cruz, e a uma certa altura ele diz, a cruz foi o púlpito em que Jesus pregou seu amor pelo mundo. Então, o que trata a distração são os olhos voltados para Jesus. O que trata o cansaço é o modelo de Jesus que suportou a cruz. Porque Jesus tinha um alvo. E o alvo de Jesus era a alegria de se assentar ao lado do Pai. Por isso ele suportou a cruz. Então, uma corrida, um pai. Tivemos nossos pais. Versículo 9. Quando você estiver fazendo a leitura desse texto, eu aconselho que você leia, como a pessoa que perguntou disse que lê sempre o capítulo 12 de Hebreus. Você vai observar que o autor está tratando de um esporte. Ele tratou de uma corrida, parece uma Olimpíada, né? E agora ele está tratando de um outro esporte, a figura é de um outro esporte. Há um combate contra o pecado que pode levar o combatente a sangrar, como em uma luta de boxe, por exemplo. Então, o pecado quer embaraçar a corrida, e o crente tem que se opor ao pecado, lutando até sangrar, lutando até a morte. Não chegaste até o sangue, combatendo contra o pecado. Mas se for preciso,
lutar até sangrar, lutar até a morte. É isso que o autor está aconselhando. Então, o que é que o crente faz quando o pecado ameaça a resistência? Traz distração e cansaço. O autor diz: lembrar dos pais. Tivemos nossos pais e os olhávamos com respeito. Não era assim mesmo antigamente? Que um olhar do pai ou da mãe não precisava de muitas palavras? Lembrar dos pais que nos disciplinaram em obediência ao ensino da palavra de Deus nos ajuda na sujeição a Deus. Criança que não obedece a pai e mãe vai ter dificuldade de obedecer a Deus. Vai ficar cheio de porquê para Deus. Então ele diz que aquele que se sujeitou a pai e mãe também vai se sujeitar ao Pai dos Espíritos. Então eu tenho dito que a disciplina dos pais é um treinamento para não estranharmos muito a disciplina que vem da parte do Senhor. Então, nossas tribulações têm que ser encaradas como disciplina, como aviso da parte do Senhor para nos santificar, para sermos santos como Deus. E a outra metáfora é uma raiz. E o autor fala dessa raiz com uma palavra muito importante: cuidado. Cuidado. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse texto foi tirado de Deuteronômio 29, quando Moisés fala sobre uma raiz de amargura. E a Septuaginta foi que traduziu, e da Septuaginta veio para o Novo Testamento a raiz de amargura. Que isso? São pessoas, homens, mulheres, famílias, que estão na comunidade, que estavam na comunidade e que estão na igreja, sobrecarregando a igreja com ódio, com inimizade, com falsa santidade, com aparência de piedade. Raiz de amargura é uma doença maligna. Ela causa divisões, dissensões, ciúmes na igreja. Há pessoas que se afastaram da igreja porque seus pais carregavam raiz de amargura contra a igreja, não gostavam da igreja, falavam mal da igreja. Agora, essa raiz gera, segundo o autor, duas coisas: devassidão na igreja e privação da graça. Esaú é o modelo, né? Ele torna-se um modelo para alguns jovens da igreja. Mas ele era devasso e profano. Isto é, vivia uma vida de impureza moral e sexual. E também, isso é devassidão. E também profano, no sentido de que a vida de fé do avô dele, Abraão, e do pai dele, Isaque, não faziam nenhum sentido para ele. Isso é ser profano. Mas essa raiz também gera privação da graça. Não no sentido de que a graça seja insuficiente, a graça nunca é insuficiente. Mas os pais, os líderes, os pastores precisam exercer vigilância. Privação da graça é falta de vigilância na igreja. O verbo episcopel é tradução de vigilância. É o papel do bispo, o episcopos. É o que exerce vigilância, é o pastor. Tem que estar sempre aceso. Por que este jovem está assim? Como é que está a vida deste jovem? Como é que está a vida do jovem da sua igreja? Como é que está a vida dos que estão imitando Esaú na sua igreja? Com devassidão e com profanação. Então o pecado
é tratado como essa raiz letal para a igreja e para os filhos dentro de casa. Gera devassidão. A palavra devassidão aqui é pornos, de onde vem pornografia. Há um livro que eu recomendo muito, não sei se está em português, é John Law. Ele escreveu um livro sobre, em português seria Hebreus, uma carta de aviso. As pessoas que são dadas a esses pecados, devassidão, segundo o Dr. Owen, O-W-E-N, nunca ou muito raramente serão recuperadas. Cuidado com a raiz que gera devassidão. A raiz que gera profanação, isto é, que debocha, que despreza as coisas sagradas, que não distingue o puro do impuro. De que me serve a primogenitura? Estou morrendo de fome. Isso é profano, isso é deboche com as coisas sagradas. E também gera obstáculos ao arrependimento. Esse modelo de Esaú é completo aqui. A Escritura diz que ele quis herdar a bênção, mas não houve lugar de arrependimento. Por quê? Porque vivendo devassidão e profanação, essas duas ciladas malignas inibem a intervenção divina. O domínio da carne toma totalmente a vida do crente. Não há mais espaço para a intervenção divina. Então, uma pergunta assim bem amorosa, bem carinhosa, bem cuidadosa. Como estamos encarando devassidão e profanação e domínio da carne nos dias de hoje? Eu me lembro muito de um médico, muito amigo, Dr. Samuel Novaes Figueira. Eu ainda era bem jovem quando ele veio pregar na igreja do Garcia. Ele era um orador para qualquer auditório, um homem santo, piedoso. Eu nunca me esqueço. A uma certa altura ele disse o seguinte: igreja que não batiza e não disciplina está longe de desempenhar o papel de igreja do Senhor. Não é só batizar, disciplinar também. Há sempre alguém precisando de disciplina na igreja. Por isso que o autor aos Hebreus, ele estava vendo que havia gente necessitada de disciplina na igreja, então ele disse: tendo cuidado. Como é que a gente traduziria melhor isso aqui? Porque o verbo é episcopel. Exercendo vigilância. Exerça vigilância, o pastor. Tá todo mundo andando numa trilha, digamos numa... Caiu, minha conexão caiu. Não caiu não, pastor, tá? Continua aqui, tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo, graças a Deus. Eu pensei que tinha caído. Não, tá tudo ok. Então tá bom, Elber, graças a Deus. O que é que eu tava falando? Tá todo mundo andando numa trilha na floresta, digamos 50 pessoas. Tem um líder. Ele tem que de vez em quando parar e contar. Quantos estão aqui? Agora só tem 49. Então vamos parar aqui e vamos procurar quem ficou faltando. Isso é episcopel. Exercer vigilância, não é? O Senhor Jesus disse: quem de vós, tendo 100 ovelhas, contou, só teve 99, não deixou as outras e foi buscar a que estava faltando? Isso é episcopel. O Senhor Jesus é o bispo de nossas almas, não é isso que a Bíblia diz? Episcopos é o bispo, é o que exerce a vigilância. Eu, pastor de igreja,
Eu, líder de igreja, eu, líder de jovens, eu, líder de adultos, eu, líder de casais, eu preciso exercer vigilância. Estar com a antena ligada para saber por que aquele casal já faltou 2 cultos seguidos. E por que aquele irmãozinho não está frequentando? Ninguém está muito bem, obrigado, fora da comunhão. Não abandone a comunhão. O abandono da comunhão é um sinal evidente de que alguma raiz está prejudicando aquela vida. Então ele diz: tenha cuidado, tendo cuidado, exercendo vigilância. Igreja não é só para batizar, é para ensinar, é para disciplinar, é para ensinar tudo quanto Jesus mandou que fosse ensinar. Então, finalmente, o que significa não tende chegado ao monte palpável, aceso em fogo, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Versículos 18 a 24. A pergunta não inclui tudo quanto foi listado nesses versículos, né? Somente a questão dos 2 montes. O monte palpável, que é Horebe, onde Moisés foi chamado para a sua missão e onde também recebeu aquela presença de Deus ali que assustou o povo. E fale Deus com Moisés, não fale conosco, que todo mundo ficou apavorado. E o autor aos Hebreus disse que Moisés também estava apavorado, embora lá em Êxodo não diga isso, mas aos Hebreus diz que Moisés disse que estava tremendo, né? Alguém transmitiu essa tradição oral, não é? A que chegou ao conhecimento do autor aos Hebreus, que Moisés também estava tremendo. Então o Monte Sião é Jerusalém, onde Jesus mediou, subscreveu o novo pacto em seu próprio sangue, versículo 24. Então Moisés e Jesus. O autor ensina que a igreja não chegou ao judaísmo. A figura desse monte palpável, em chama, em fogo, judaísmo. Mas chegou ao evangelho. A figura do Monte Sião, onde Jesus é o mediador. Aqui estão, nesses versículos 18 a 24, o judaísmo e o evangelho. A igreja não tem que voltar ao judaísmo. Se há alguma coisa que está acontecendo na sua igreja voltando ao judaísmo, eu nem gosto, Welber, dessas saudações. Chega na sexta-feira, fica meus ex-alunos, amigos, mandando Shabbat Shalom para mim. Shabbat Shalom é a paz do sábado, a minha paz é Jesus, não é o sábado. Ele é a vossa paz. Paulo diz aos Efésios. Ele é o vosso Shalom. Dos 2 povos ele fez um, quebrando a inimizade. E Paulo disse que o judaísmo ele considera esterco, literalmente. Ele considera esterco. Agora mesmo vem Páscoa aí. Já está começando a chegar cartão para mim. A Hag Samer. A minha Páscoa é Jesus. Ele é a minha Páscoa. Nele eu passo da morte para a vida. Páscoa é passar, a palavra peça é passar, né? O verbo em hebraico é passar. Imagine. A tradução de passar em português é passar em português. Então, a Páscoa é passar da condição de míseros escravos para uma terra, e esse é o primeiro maior conceito de salvação que aparece na Bíblia, no sentido que a terra ampla e larga onde mana leite e mel é a libertação total da escravidão. Isso é um conceito de salvação.
Chamados a uma Missão Redentora, é um grande livro do Dr. Paige Kelly, que é preciso ser lido. Ele trata sobre isso com maestria. Então, passar da condição de míseros escravos para uma terra boa e larga que mana leite e mel. Então, em Jesus eu passo da condição de morto em delitos e pecados para viver. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, a minha Páscoa é Jesus. Jesus é, diz Paulo, tudo em todos. Então, não preciso de saudação, feliz Páscoa. Eu preciso usar o assunto que está aí, né? Páscoa, vem Páscoa, eu preciso pregar sobre isso. Mas Páscoa não é festa de crentes, Páscoa é festa judaica. A igreja não chegou ao monte aceso em fogo, isto é, ao judaísmo. A igreja chegou ao monte Sião, isto é, ao evangelho. E a última palavra de advertência desse capítulo é reverência. Reverência é uma atitude de prostração, de humilhação da alma diante da majestade de Deus e por causa da majestade de Deus. Então, o autor coloca essa sentença aqui terrível, né? Nosso Deus é um fogo consumidor. Mas não é para ter medo dele. Esse fogo consumidor é para me conscientizar do perigo mortal que representa servir a Deus e viver deliberadamente em associação com o pecado. Não é que, não, pastor Pedro não quer que o crente peque, não é possível não pecar. Mas servir a Deus vivendo deliberadamente e conscientemente em associação com o pecado. Então, qual é a palavra de ordem para isso? Reverência. É uma atitude de prostração, de humilhação da alma, por causa da grandeza de Deus. Não preste serviço a Deus vivendo deliberadamente em pecado. É isso que é Deus, é um fogo consumidor. Se você não consegue se desvencilhar de alguma raiz de amargura, procure cura para isto antes de prestar serviço a Deus. Não conduza o povo de Deus à adoração, ao louvor, vivendo em profanação e devassidão. É isso que é Deus, é um fogo consumidor. Agora, qual é o perigo? Eu disse, não tenha medo de Deus, mas tem um perigo aí. Qual é o perigo? É descobrir tardiamente que Deus é um fogo consumidor. Novamente o exemplo é Esaú. Não achou lugar de arrependimento da sua imoralidade e da sua profanação. Por quê? Porque ele descobriu muito tarde que Deus era um fogo consumidor. Então, não é o medo, mas a reverência que me poupa desse grande mal. Do mal de descobrir tardiamente que Deus é um fogo consumidor. Por isso a Bíblia diz que ele não achou lugar de arrependimento. Por isso que John Owen, que eu citei há pouco, disse que crentes que vivem prestando serviço a Deus em associação com o pecado, deliberadamente, crentes que vivem uma vida de profanação, que é de deboche com as coisas santas e de pornos, de impureza, deliberadamente, John Owen diz, raramente terão oportunidade de recuperação. Por quê? Por causa do domínio absoluto da carne, como aconteceu com Moisés, ou com Esaú. Então, vede que não rejeiteis ao que fala, e o que fala é Deus.
E nós precisamos ouvi-lo através dessas testemunhas e através da mensagem maravilhosa da carta aos Hebreus. O Senhor te abençoe, meu amigo que fez a pergunta, e todos os nossos ouvintes da Rede 316. Devolvo a palavra para você, Elber. Muito bem, são 11h34 em Brasília. E é isso. Hoje, o nosso assunto, né, de hoje aqui na Rede 316 é rodeados de testemunhos, baseado lá em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 29, com o doutor e pastor Pedro Moura. E que coisa, hein? Assim, que ministração, que aula. E claro que eu não vou aqui pontuar e nem fazer nenhuma pergunta, até porque eu gostaria que eu sei que o pastor sempre tem algo a mais a acrescentar, né? Então, pra gente também não estar aí perdendo tempo, eu já queria que o senhor fizesse aí, então, pastor, as suas conclusões, né? Porque foram vários assuntos que o senhor abordou dentro desse tema, né? E eu tenho certeza que o senhor deve ter algum fechamento ainda para nós, né? E enfim, eu não vou fazer perguntas. Eu até gostaria de fazer algumas perguntas, mas eu acho que não é necessário, né? Eu acredito que não vai ser necessário. E eu deixo o senhor responder, então. Eu deixo o senhor concluir, então. Então, veja bem, estamos dentro de capítulos que tratam da outorga da lei, não é? Que fez Moisés tremer diante da presença de Deus e do monte que fumegava. Segundo o autor aos Hebreus, a entrega da lei é uma declaração da santidade de Deus. E a santidade de Deus está sempre em oposição ao pecado, né? Diante da lei, nós não passamos de pecadores sentenciados, né? Então, mas é aí mesmo, diante do relato da lei, que temos a informação sobre o evangelho, né? O monte palpável é a representação da lei, o monte Sião é a representação do evangelho. Jesus é o mediador de um novo pacto no sangue dele. A igreja chegou ao evangelho, não ao judaísmo, né? E os crentes estão inscritos no céu por causa de Jesus, o mediador, cujo sangue nos purifica de todo pecado. João diz lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Então, nós temos que ouvir com atenção a advertência do autor: não rejeiteis ao que fala. Quem está falando é Deus. Então, esse texto está chamando a atenção para a nossa posição como crentes diante das testemunhas. Milhares e milhares. Todos quantos já nos antecederam na fé e já estão com o Senhor são testemunhas. Eles são um tipo de modelo para nós, gente de fé, não é? Agora, eles não são o modelo é Jesus. Então ele diz: nós estamos rodeados de um tão grande de nuvens de testemunha, deixamos o embaraço, o pecado que nos rodeia, corramos a nossa corrida olhando para Jesus. Ele é o maior modelo que existe para nós olharmos fixamente e seguirmos. Portanto, cuidado, muito cuidado. Vigilância, muita vigilância. Todo cuidado não é cuidado, toda vigilância não é vigilância. Portanto, eu preciso exercer
cada vez mais, eu que sou líder, eu que sou pastor, eu que lidero grupos de casais, eu que lidero grupos de jovens. Alguém está ficando para trás? Para tudo e vamos voltar para buscar essa pessoa. Lembrando das palavras do doutor Samuel Figueira, igreja não batiza somente, igreja disciplina também, igreja ensina também, tendo cuidado, exercendo vigilância, para que ninguém seja tragado pela profanação e pela devassidão, servindo ao Senhor numa condição dessas, que é mortífera, é mortal. Deus é um fogo consumidor, no sentido de que a reverência é exigida diante dele. E descobrir que ele é um fogo consumidor tardiamente é a experiência de Esaú. Buscou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Minha palavra não é de medo, a minha palavra é de reverência. Reverência, prostração e adoração diante de Deus. Muito bem, então tá aí. E todos os dias, não é, pastor, a gente ouve muito que Apocalipse diz, né? Que o Espírito está falando à igreja, né? E quão bom seria que dessemos ouvidos, né? Que todos dessem ouvidos, não é? Porque a gente vê depois de uma ministração dessa, meu pedido a Deus é que possamos ter alcançado milhares de pessoas depois de uma ministração dessa aqui, porque é tão edificante, tão maravilhosa, tão esclarecedora, né? E mais uma vez louvamos a Deus pela sua vida. Amém. Meu pastor, na semana passada o senhor falou que começa esse domingo lá na igreja, não na Igreja Batista do Garcia, mas no templo, né? O qual fica ali, acho que não sei se é próximo da sua casa. O senhor falou que ia começar um estudo bíblico por lá, é isso mesmo? Quer falar um pouquinho também sobre isso? Exatamente. É na minha casa, ouviu? Sim. Nós temos uma propriedade muito grande, e são três casas, e a da frente da rua é um templo que já abrigou 2 igrejas. E agora nós fizemos uma grande reforma, e como ainda não temos uma igreja, uma organização evangélica, porque não adianta alugar para um restaurante, nem para um mercado. É um templo, tem batistério, tem gabinete pastoral, tem apartamento de 2 quartos com suíte para residência pastoral, etc. Então, nós vamos ficar, eu mais a Dulce, estamos sempre nos dizendo um ao outro: não vamos ter pressa, não vamos ficar assodados, não vamos ter medo. Deus vai mandar alguma coisa para aqui. Então, enquanto Deus não manda, nós vamos usar aquele templo lá na frente para fazer estudo bíblico no domingo à tarde, às 16h30, e para tirar dúvidas daquelas pessoas que ficam perguntando e querendo que a gente toda semana responda sobre o assunto anterior, etc. Não pode. Eu estava falando com o Romeu, não é possível. A gente, no máximo, é uma pergunta do dia anterior, porque senão a gente vai ficar sempre no mesmo assunto. Então essas pessoas, pelo menos as que estão aqui em Salvador, poderão ter uma oportunidade de vir e discutir sobre assuntos do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, não é? Agora, é muito fácil a nossa casa aqui em Salvador. A grande referência é o Colégio 2 de Julho. É um grande colégio presbiteriano. Nossa casa são 2 casas depois desse colégio. E aí vai Avenida Leovigildo Filgueiras 536, ao lado do Colégio 2 de Julho. É no Garcia. Entrou na rua principal do Garcia, ali ao lado do Teatro Castro Alves, vem andando,
Passou o Colégio 2 de Julho, 2 casas é a nossa. Leovigildo Filgueiras, números 536. Domingos, às 16h30. Estaremos lá, eu e a Dulce, e se não tiver ninguém, eu vou dar aula para ela e ela vai dar aula para mim. Então, mas a gente vai fazer, e a gente vai orar, vai interceder. A gente vai orar uns pelos outros, vai orar pelo Brasil e vai discutir questões das aulas do nosso programa. Muito bem, então tá aí, ó, uma que oportunidade, né? Que pena que Brasília para Salvador não é tão perto. Mas que oportunidade, né? Porque assim, a questão é que, pastor Pedro, que quando o senhor tá ministrando e a gente tá aqui ouvindo, né? Na hora, às vezes o senhor sempre, para quem tá prestando atenção, sempre abre ali, vamos dizer, né? Momentos que dá vontade de você interromper e fazer perguntas, né, pastor? Mas, né? E não pode, né? Nem que não pode, né? Não acho que não é legal, porque senão acaba atrapalhando o raciocínio e tal, por isso que eu evito o máximo. E acaba alongando a preleção exatamente. E extrapolando do tempo, né? Isso, exatamente. Então assim, e agora, né, com essa oportunidade para você que está em Salvador e arredores, vamos dizer assim, eu acho que vale muito a pena, né? Então lá no bairro do Garcia, lá em Salvador. É isso. Olha, é bem pertinho da igreja do Garcia, a minha igreja. Ah, sim. E está entre os 2 maiores colégios de Salvador. Sim. O 2 de Julho é antes da casa. E o colégio Antônio Vieira, que é o maior colégio da Bahia, está quase de frente para nossa casa, um pouquinho depois. Maravilha. Então tá aí. Meu pastor, tem uns recados aqui do povo, né? Que eu selecionei alguns aqui que eu acredito que são em especial, né? Ó, o querido Décio Amorim, né? Pastor Décio, lá da Batista Sinai, em Salvador, né? Muito amigo. Então, aí ele falou assim: pastor Pedro é bênção, aprendeu a fazer cocada na Fazenda Sinai. Ele que me ensinou. Homem sábio e simples, Deus abençoe sempre. Então tá aí, ó. Amém. Olha, o Décio faz um trabalho extraordinário, tirando homens da rua viciados em droga. Olha só. A Igreja Batista Sinai tem uma fazenda e eles estão lá nessa fazenda. Eu estive lá nessa fazenda e o Décio me ensinou, porque eles vendem cocada, o Décio é um perito na cozinha, né? Ele fez uma muqueca lá pra gente no dia que nós fomos lá. Fez muqueca, fez feijoada, tinha tudo lá nesse dia. Então, é um trabalho pelo qual devemos orar, né? O trabalho do Décio Pimentel, grande amigo. E ele fica cobrando a cocada, só que ele cobra da Dulce. Então tá aí, ó. Ele mandou aí esse recado, né? Dizendo que o pastor Pedro, aliás, pastor, tem muito recado aqui. Eu gostaria até quando o senhor saísse aqui do ar e tal, ficasse ligado, né? Porque os recados começam a chegar, sempre quando o senhor termina de ministrar, os recados começam a chegar, né? E aí o senhor... Eu fico ligado, sim. Isso, o senhor vai ouvindo aí a gratidão do povo aí por tê-lo nesse momento aqui tão bacana. Amém. Toda sexta-feira. Meu pastor, eu quero então, sendo assim, agradecer mais uma vez já a sua participação aqui conosco, né? Pedir a Deus para que sexta-feira o senhor esteja de volta e que nós possamos estar aqui juntos, né? Permitindo. Amém. Amém. Você, Elson, ou Welber, o assunto da semana que vem, sim, é um assunto, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. É sobre a ceia do Senhor. Ah, legal. Então os ouvintes que quiserem podem ler 1 Coríntios 11, de 23 a 34, que é uma pergunta tão riquíssima. São riquíssimas as perguntas que o irmão ou irmã fazem sobre a ceia do Senhor. Então esse é o assunto do dia 14/4. É 14? Dia 14. Dia 15. Dia 15. Dia 15/4. É o assunto, a ceia do Senhor. Muito bem. Meu pastor, obrigado então mais uma vez. Deus abençoe, bom fim de semana. Um abraço em todos aí que estão com o senhor aí nessa jornada e até sexta, permitindo Deus. Se Deus quiser, meu querido.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,